Vamos lá, quinto ano, continuando o nosso conteúdo hoje com geografia, tá? Vamos lá. Nós paramos no clima, a gente falou bastante sobre o clima e tempo, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vegetação, página 186. Nós vamos da 186 até a 192 hoje, tá bom? Vamos lá, vegetação. Vegetação é o conjunto de plantas que nasceram naturalmente em uma região sem que ninguém tivesse plantado. O tipo de vegetação depende muito do clima e do relevo, né? Então, dependendo se o clima é mais quente, a vegetação que sobrevive ao clima mais quente, se é mais frio, a vegetação do frio, se é mais alto ou mais baixo, tá bom? As temperaturas, o solo e as chuvas exercem importante papel no desenvolvimento das plantas, assim como o calor e a umidade. Então, se o lugar é mais úmido, se o lugar é mais seco, tem determinados tipos de plantas que crescem em determinados locais. No Brasil, a vegetação é muito variada. Podemos encontrar 3 grandes tipos de formação vegetal, os quais se subdividem em tantos outros: florestais, arbustivas, formações complexas e litorâneas ou costeiras. Então, a gente tem aí as subdivisões, que são amazônica, atlântica, cocais e pinhais, que são os tipos de florestas; cerrado, caatinga e campos, que são os tipos de arbustos, arbustivas; pantanal, que são as formações complexas; e litorâneas ou costeiras, restinga e manguezal, que são na beira da praia, tá bom? Observe a localização de cada uma delas no mapa. Então, a gente tem esse mapa aí. Nesse mapa, nós temos a localização delas pelas cores da legenda, tá bom? Vamos saber um pouquinho sobre cada uma delas de forma breve, tá? Florestas. A vegetação de árvores de grande porte, próximas umas das outras e que necessitam de muita chuva e solo rico em nutrientes para sobreviver. Então, as florestas, como o próprio nome já diz, são as árvores grandes que precisam de chuva e solo bem fértil. Nosso maior exemplo é a floresta amazônica, situada no norte do Brasil, cuja vegetação é rica e variada, com árvores que atingem mais de 50 metros de altura. É muito úmida, pois nela chove muito. É a maior floresta equatorial do mundo. Temos também a Mata Atlântica, antes espalhada por toda a faixa litorânea e pelas serras. Entretanto, pouco resta dessa vegetação nativa atualmente, já que ela se encontra onde se concentram as maiores cidades e a maior parte da população do país. Ainda assim, é uma das florestas com maior biodiversidade do planeta, ou seja, com maior variedade de espécies de plantas e animais. Então, a Mata Atlântica também é um outro tipo de floresta que existe no Brasil, que ela tem a maior biodiversidade do mundo. Então, na Mata Atlântica é onde mais tem tipos diferentes, espécies diferentes de animais e de plantas, tá? 188. As matas de cocais ficam no norte do país e são uma espécie de transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Por fim, a mata de pinhais, também chamada de mata de araucárias. Araucárias são árvores que sobrevivem em locais muito frios, então por isso elas se encontram muito no sul do país, tá bom? Em razão do clima, é composta de poucas espécies de árvores, entre elas o pinheiro do Paraná, também chamado de araucária, mais conhecida. Cerrado. Essa vegetação é típica do centro-oeste do estado de Minas Gerais e das áreas com ocorrência de clima tropical no estado de São Paulo. Então, nossa vegetação predominante é o cerrado, tá bom? Ela já foi muito devastada pelo ser humano e a maior ameaça que sofre atualmente vem do uso do solo para plantação de soja e criação de gado. Então, eles estão destruindo muito esse tipo de solo para abrir espaço para plantação de soja e para criação de gado, tá? Caatinga. Também conhecida como savana estépica, é a vegetação típica do clima semiárido do Nordeste, caracterizada por plantas resistentes à seca, porque no Nordeste faz muito tempo seco. Então, quase nada de chuva. Então, a planta tem que ser resistente à seca, assim como aqui nós temos, por exemplo, os cactos, tá bom? Com espinhos e folhas grossas que acumulam água para os longos períodos de estiagem. Então, os cactos são um tipo, né, de vegetação da caatinga, tá? Os cactos, as suculentas, que reúnem água dentro deles e precisam de pouca água de fora, tá bom?
Campos. A ocorrência desse tipo de vegetação é descontínua, mas a maior parte concentra-se no extremo sul do país. O clima frio e seco não favorece o desenvolvimento de árvores grandes, porque ele precisa do solo muito rico em nutrientes e muita chuva. Então, se o clima é frio e seco, não crescem árvores grandes, então fica árvores baixinhas, graminhas, então campos, tá bom? Predominando assim a vegetação rasteira e gramínea. Pantanal. Pantanal é igual lá onde o Shrek mora, nos pântanos, né? Apresenta florestas, campos limpos, cerrados, os quais, por ocasião das cheias dos rios, no período de chuvas, é um lugar que tem muita chuva, então acaba alagando e transformando aquilo num lodo, numa lama, tá? Associadas ao relevo plano, ficam alagados. É constituído também por grande variedade de plantas, tá? E a vegetação litorânea, que é a vegetação da beira da praia, do litoral, né? Por toda a extensão do litoral brasileiro, podemos encontrar os manguezais e a restinga. Os manguezais são formados por plantas de longas raízes que saem da terra e da água salgada para buscar oxigênio. Por conter muita matéria orgânica, esse tipo de vegetação é um importante berçário de peixes, crustáceos e moluscos, que aproveitam para depositar seus ovos. Então, ele tem tantas raízes que entram e saem da água, né, em busca do oxigênio, que eles formam uma espécie de rede lá dentro, uma espécie de gaiola, onde os peixes utilizam esse lugar para proteger os seus ovos. Então, eles põem os ovos ali e se protegem de predadores grandes ali também, né? A restinga localiza, junto das praias, em razão do solo arenoso, sua vegetação é quase sempre rasteira, ocorrendo algumas espécies de médio porte eventualmente. Então, não tem árvores muito grandes também, tá? Saiba mais. Olha, tá falando um pouquinho sobre a nossa floresta, a Amazônia, né? Perde o equivalente a 128 campos de futebol por hora. Campos de futebol são enormes, 128 por hora. A Amazônia perdeu 7.989 quilômetros quadrados de floresta, a maior taxa desde 2008, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. O desmatamento no período equivale à derrubada de 128 campos de futebol por hora de floresta, segundo a entidade. O estado que mais desmatou foi o Pará, né? 3.025 quilômetros de floresta a menos, seguindo de Mato Grosso, que perdeu 1.508 e de vegetação nativa, e Rondônia, com 1.394 quilômetros quadrados de derrubada. Então, isso vem do desmatamento ilegal, porque não pode, né? As pessoas estavam desmatando para utilizar o campo, para utilizar os produtos. E isso é proibido por lei, né? Vamos lá fazer as atividades 191 e 192. Observe o mapa e faça o que se pede. Então, esse aqui é o mesmo mapa daquela página com a legenda, tá bom? Localize no mapa o estado que você vive, qual é o tipo de vegetação predominante nele. A professora já falou no texto, a professora já falou na explicação, mas você pode localizar São Paulo aí e descobrir qual que é o tipo de vegetação predominante. Com base na resposta do item anterior, cite as principais características desse tipo de vegetação. Então, vai se explicar esse tipo de vegetação predominante do nosso estado, tá bom? Aqui na página 192 tem uma pequena pesquisa, tá bom? Muitas plantas nativas brasileiras têm uma porção de utilidades. Algumas são usadas em cosméticos, por exemplo em shampoo, em cremes, em maquiagens, né? Outras são utilizadas como remédio para aliviar as dores ou cicatrizar feridas. Frutas e raízes podem ser aproveitadas como alimentos, mas existem algumas plantas que não devem ser consumidas pelo ser humano em hipótese alguma, pois são tóxicas ou venenosas. Então, tem plantas de todos os tipos, né? As populações tradicionais do país detêm um grande conhecimento sobre plantas nativas de cada região e aproveitam da natureza tudo o que ela pode dar, sempre com muita sabedoria e sem degradá-la. Agora, tem uma pesquisa aqui que vocês vão precisar procurar no Google, tá bom? Para conseguir responder. Então, vocês vão escolher uma planta qualquer, tá? Pesquise o nome de uma planta medicinal da vegetação nativa predominante no seu estado. Não precisa ser predominante no seu estado. Então, uma planta medicinal
E aí vão colocar aqui o nome científico, o nome popular, o uso, para que serve e onde ela pode ser encontrada, tá bom? Então essas foram nossas atividades de geografia de hoje. Amanhã a gente volta com português e ética. Boa atividade. Beijo!